Atos dos Apóstolos. O que é o meu bem mais precioso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, fora elevado às alturas. Então Pedro, a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando de todas as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinando-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade, autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E então, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do mesmo modo como o viste subir. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso e Eterno, diante da Tua Palavra nós estamos nessa noite, nesse lugar, Senhor. Fala não só comigo, mas com aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa, aonde essa palavra chegar, Senhor, que ela encontre morada, guarida aos corações dos Teus filhos, de uma maneira poderosa e plena. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Fala conosco, porque nós queremos Te ouvir. Aleluia. Amém, queridos. O início do livro de Atos dos Apóstolos nos vai falar sobre essa narrativa. Atos escrito pelo médico Lucas, alguém que fez questão de trazer os detalhes acerca do mestre, um médico. Lucas escreveu aos gentios, e por isso é o único que traz o nascimento de Jesus. Ele traz o nascimento de João Batista, ele deixa bem claro toda essa história, toda essa genealogia, com detalhes, ricas e detalhes, para que possa entrar no coração, no nosso coração, e entender qual é a maior vontade de Deus para a nossa vida. Ele começa mostrando, ensinando, e ele fala: eu escrevi o primeiro livro, e relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Sabe, o maior ensinamento que nós devemos ter, e precisamos entender no nosso coração, é que se você quer viver o reino de Deus para a tua vida, chamar o reino de Deus para a tua vida, viver as promessas que Deus tem para a tua vida, o maior ensinamento e o maior recado que você pode viver é entender aquilo que o próprio Jesus me ensinou e te ensinou. Porque se Ele é o meu maior tesouro, se o Senhor é o seu maior tesouro, esse tesouro ele tem que ser a sua referência. A própria Bíblia, e Ele mesmo vai dizer que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Mas o mais tremendo
é que a gente já vê logo no início dos relatos, dizendo que Jesus começou a fazer. Jesus começou a fazer e não a ensinar. Primeiro ele faz, depois ele ensina. É muito importante que você entenda algo nessa noite, porque muitas vezes a gente acha que a gente não precisa fazer, que só precisa ensinar. Mas o maior aluno do Senhor é aquele que entende que tudo começa por fazer. A gente acha muitas vezes que já sabe de tudo e que já pode ensinar e que já pode fazer. E na verdade, a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa reunião nessa noite aqui nesse lugar é para podermos aprender no Senhor. A gente muitas vezes peca porque a gente acha que a gente já sabe tudo sobre a nossa vida, sobre o nosso amanhã, sobre o nosso futuro, sobre o nosso progresso, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, e todas as coisas, e aí a gente acaba não querendo mais ser ensinado. A primeira coisa que eu digo para você nessa noite: se Jesus é o teu tesouro, levante a sua mão e diga para Ele que você quer aprender dEle. Diga que você está aqui para ser ensinado por Ele, sabe? A gente precisa entender isso. A gente já parte dessa forma. Eu preciso primeiro, irmão, aprender. Eu não sei nada. Jesus, Ele vai começar a fazer e depois Ele vai ensinar. Porque nós precisamos aprender dele. Se é Ele a referência, faça o que Ele está fazendo. Agora talvez essa noite nós podemos olhar assim para dentro de nós e será que nós temos feito o que Ele está fazendo? Ou será que nós já partimos para a primícia de que eu já posso ensinar porque eu já sei, Olhe para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele: você sabe, irmão, sim ou não? Ele diz que sabe, sim ou não? Porque eu quero, vem cá, vem para mim, quem está comigo diga amém. Então quem está aprendendo, escute algo. Isso é para quem está aprendendo aqui. Jesus não fazia nada sem orar antes, sim ou não? Primeiro princípio, presta atenção. Você vai entender o que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Porque nada do que o mestre fazia, ele fazia sem que ele orasse. Tudo aquilo que ele vai revelar nos evangelhos, todo o ministério durante todos os anos de Jesus, antes dele fazer algo, sempre orava ao Pai. E sabe, eu não sei quantas vezes você orou nesse dia. Talvez você acordou e você não teve tempo de orar para agradecer, porque você acordou num domingo como esse, e você está com a sua família, com a sua casa. Talvez você esqueceu de orar pelo seu café, pelo seu almoço, na hora da refeição com a família, mas bispo, foi tão corrido, foi tão para lá, tão assim, não deu tempo, o dia hoje foi muito, mas Jesus não fazia nada sem orar antes. E aí, muitas vezes a gente não está aprendendo, a gente acha que a gente já pode ensinar, mas a gente precisa aprender muito. Mas ainda sobra um tempo desse dia, nesse domingo, a qual semana está começando, e a sua semana, a minha, a nossa vai começar. E sabe de uma coisa, você tem um privilégio, uma oportunidade de orar para que a sua semana seja maravilhosa, para que os seus dias, o seu destino, o teu futuro com a tua família, por esses dias seja maravilhoso. Então ainda há uma oportunidade de você ser ensinado por Deus. Ainda há. Porque nós não temos orado, irmão. As igrejas, isso não é nós. A igreja do Senhor, ela tem perdido o hábito da oração. Ela tem perdido, e esse foi um dos maiores ensinamentos que o Senhor trouxe a nós. Orar, não fazer nada sem orar. Nós acabamos de ouvir um testemunho aqui. Que bom que a Amanda orou. O futuro dela, profissional, dependia disso, e ela orou. Jesus está relatando todas as coisas que ele começou a fazer e ensinar. Então, o princípio da oração. Eu vou usar você só um pouquinho. Diga para o teu irmão, vamos orar hoje. Escute uma coisa, segue o versículo, segue. Vamos lá. Vamos. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Põe o versículo 3 para mim. E a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas. Escute, vem para mim. Jesus aqui foi preso,
surrado, crucificado, morto e sepultado. A Bíblia diz agora que ele se apresenta vivo com muitas provas incontestáveis. Agora, vem para mim, presta atenção numa coisa. Por quê? Por que Jesus tinha que provar que ele tinha ressuscitado? Ele vai ressuscitar e se apresentar com muitas. Está escrito na sua Bíblia também? Sim. Ele vai ter que provar que ele ressuscitou. Irmãos, ei, escute. Nós sabemos a história. Lembra de Tomé? Tomé vai dizer que ele só acredita vendo, mas não tem só Tomé. Tem os outros 11 também. Eles estão ali. Os outros 10 estão ali. Mas Jesus vai ter que provar. Agora vem para mim, presta atenção. Jesus andou com esses homens por mais de 3 anos. Ele andou com esses homens todo esse tempo. Milagres foram vistos. Pessoas ressuscitaram. Curas, transformações, tantas coisas. Mas agora, esse próprio Jesus, que fez tudo isso a olhos vistos, que revelou tudo isso, agora a Bíblia vai dizer que ele se apresentou vivo, e ele vai apresentar as provas incontestáveis de que ele ressuscitou. Essa é a questão. Ei, irmão, presta atenção nessa noite, porque o Senhor quer saber aqui no que você acredita. Porque nós estamos falando de pessoas que dormiram, que comeram, que andaram, que viram o choro de Jesus, que viram ele acordar, dormir, levantar. É desse tipo de pessoas que nós estamos falando aqui nessa noite. Pessoas assim, que agora o próprio Jesus tem que apresentar as provas. Ei, irmão, vem para mim. Quantas vezes Deus tem que provar para mim que Ele é Deus? E mesmo eu dizendo que eu estou andando com Ele, sim ou não? Sim ou não? Porque Ele morreu. Agora, sabe, Jesus está na cruz, ali ó, na cruz do Calvário. Lembra de João? O apóstolo do amor. Você conhece a história? Aonde está João? João está nos pés da cruz. E quando João está nos pés da cruz, a Bíblia diz que Jesus ali crucificado vai olhar para ele e vai dizer: ei, João, aí Maria, tua mãe. Essa aí agora vai ser tua mãe. Sabe por quê? Porque aos pés da cruz, João está se sentindo um órfão de Jesus. Ele sente ali no pé da cruz que ele está perdendo Jesus. E mesmo Jesus na cruz, porque assim, ei, escute, quem vem aos pés da cruz nunca fica desamparado. Aqueles que se encontram na cruz sempre terão uma família dada por Deus. Eu não sei se você pegou isso nessa noite aqui, porque se você entende o mistério da cruz, se a cruz te aproxima do céu, se você sente que a cruz é o teu lugar, você tem uma família para pertencer. Ninguém fica sem. Jesus vai olhar e dizer: João, está aqui Maria, ele ali, essa é a condição. Isso vai acontecer. Porque, irmão, você precisa acreditar no milagre da cruz. Eu não posso dizer que eu encontrei o meu tesouro bem mais precioso, mas sem que eu creia e acredite no milagre da cruz. Mesmo ali, João vai ter uma família para pertencer. A cruz precisa atrair você para a presença do Senhor. Entenda isso. Entenda isso nessa noite aqui. Olha Pedro. Olha Pedro. Senhor, não te deixarei. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não. Aí, vem para mim. Presta atenção. Jesus vai ser preso naquela noite. Uma prisão injusta, um julgamento injusto. Ele nunca poderia ser preso naquele dia. Ele vai preso. 1 hora depois, alguém vê Pedro lá. Ei, você é dos caras, hein? Não, não.
Talvez alguém pudesse dizer: mas Pedro negou agora, mas daqui a pouco ele vai cair na real. Só que vai ter a segunda vez. Você parece com eles lá. Você é Galileu. Não. Jesus está lá apanhando, sim ou não? Tá. Sendo surrado. O que vai acontecer 6 horas depois? Alguém vai olhar para Pedro? Você. Não. O galo vai cantar. Aí quem é a quarta pessoa que vai olhar para Pedro nessa hora? Ele. Aí quando Jesus olha para Pedro, não tem como Pedro negar. Aquele olhar de Jesus para Pedro vai dizer: eu te conheço. Talvez você ache que ninguém aqui te conhece, mas eu quero dizer algo para você nessa noite, que o Senhor está aqui olhando para você, e Ele conhece muito bem você. Posso não conhecer a sua história, o teu momento, posso não conhecer o teu passado, o teu momento, posso não conhecer o teu presente agora, pelo que você está vivendo ou passando, eu não sei como é que você entrou por aquelas portas, mas tem alguém aqui que está olhando para você, e que conhece, Gente, eu quero dizer algo. Aquele olhar de Jesus para Pedro deve ter trazido uma tristeza no coração de Pedro, que ele sabia. Aquilo desanimou. Sabe por quê? Porque quando a gente percebe que na verdade nunca tivemos nada de verdade com o Senhor, isso desanima a gente. Sabia disso? Quando a gente percebe que nunca foi relacionamento, a primeira coisa que acontece comigo e com você é desanimar. Porque Pedro vai voltar atrás. Olha o que faz uma falta de vínculo e de relacionamento com Deus. A gente acaba voltando atrás. Não é pecado. Pedro pecou? Não, ele foi fazer o que fazia antes. Ele era pescador. Ele foi fazer isso. E olha como a coisa é séria. Porque olha, falta uma parte desse versículo aí, né? Segue um pouquinho. Aparecendo-lhes durante 40. Ei, vem para mim. Jesus precisou de 40 dias para convencer Pedro. Estou falando de nós. Você viu como é difícil convencer alguém a voltar? Quando alguém sai, bispo, fulano saiu da igreja, e aí não está vindo, e eu estou tentando, mas Jesus demorou 40 dias. Mesmo com alguém que andou por quase 3 anos e meio. E ele está usando as provas incontestáveis. E às vezes a gente acha que é tão simples assim. Quando alguém percebe que não tem relacionamento, não tem vínculo, e isso faz com que ela se separe, irmão, começa a orar. Porque não é tão simples assim. Eu posso dizer, e eu sei que a maioria de vocês vai levantar a mão, que você tem alguém na sua casa ou na sua família, que já esteve aqui, ou que já esteve em outro ministério, em outra igreja, e que não está mais, e que você está há muito tempo tentando trazer de volta, e você usa as provas incontestáveis para arrastar, para trazer, para que volte ao caminho, mas é difícil. É difícil. Ninguém disse que era fácil. Se alguém disse para você que é fácil, que é um estalar de dedos, mentiu. Nós estamos falando do nosso tesouro. E Tomé então? Tomé, só acredito vendo. Aí Jesus apareceu, não apareceu? Tomé estava lá? Estava não. Não. É que às vezes você escolhe andar com gente. Olha o tipo de gente, tá? Aí, pega essa. Aí você escolhe andar com a pessoa. Escolheu. A pessoa não acredita em nada. Não acredita em nada. Mas ele é um escolhido. E você não vai abrir mão dele. E lá vem Jesus. Toca aqui.
Põe o dedo, Tomé, vê aí se é. Quando a gente olha para aquela cena, o que você acha daquela cena? Mas ele é um escolhido. A gente precisa aprender com ele. Posso ouvir um amém? Porque quantos de nós, no lugar dele, sai fora, Tomé. O cara não acredita em nada. A maioria de nós gastaria tempo com Tomé, sim ou não? E está cheio de Tomé que vai andar com você. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, vai ter Tomé do seu lado. Vai ter. Não tem jeito, irmão. É uma escolha. Tem o que vai desanimar. Tem o que vai para a cruz, vai ser parte da família. O João é fácil, mas tem o Pedro. Tem o Tomé também, você tem que entender. É esse o propósito. Esse é o ensinamento. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Por quê? Poxa, cadê o versículo 3? Eita glória. Isso. Não, o 3. Olha lá. Provas incontestáveis aparecendo-lhes durante, segue, 40 dias e falando das coisas. Falando de quê? Ei, chega aí. Você viu lá? Furaram minha mão, hein? E essa aqui? Olha aqui onde pegou a lança. Pegou nessa costela aqui. Não. É isso. Falando das coisas do reino. Oh, meu, doeu aqui, hein, essa furada, hein? Você não sabe. E o prego? É nós? Você não oh, que quando deram aquela primeira martelada, eu vou te falar, hein? Teve uma hora lá que eu, sabe, teve uma hora que eu achei que eu nem ia aguentar naquela cruz. Não, bebê. Não. Ele está falando das coisas concernentes ao reino. Falando 40 dias. Vem cá, vamos falar das coisas do céu. Porque quem é do céu fala das coisas do céu. Eu estou vendo aí um monte de gente que fala que é, mas só vive. Diga, pé na terra. Diga, pé na terra, cabeça no céu. Pé na terra. Mas eu tenho que falar das coisas concernentes ao reino. Não estou vendo mais. As pessoas estão falando de tantas coisas. Tem tanta coisa para falar. E quer ver? Segue aí para mim. Segue. E comendo com eles, se não se ausentassem. Segue. Disse assim, porque João na verdade batizou com água. Vai, pode seguir. Então os que estavam com ele reunidos perguntaram: Senhor, será que esse tempo dá para restaurar o reino de Israel? Aonde está a cabeça dessa galera? Aonde está a cabeça? Pergunta para o irmão que está do teu lado: qual a sua maior preocupação hoje aqui? Amanhã eu vou trabalhar? Amanhã é dia de pagamento? Amanhã eu tenho que pagar a conta da água? E aquelas lá que estão atrasadas lá na geladeira, gente do céu. A conta está atrasada, estou com medo de cortar a luz. Pé na terra, cabeça no. Vamos lá. Pé na terra. Toca aí, irmão. Toca aí, não, irmão aí. Fala, tá com a cabeça no céu, irmão? Não é com a cabeça no marido, no namorado, no noivo, no casamento. Não, cabeça no céu. Cabeça no céu. Entendeu? Quando eu sair daqui, vou comprar uma pizza. E não fiz almoço hoje, hein? Fez almoço, Bruna? Não fiz almoço hoje. O que nós vamos comer? Nós vamos comer aquele pão que sobrou cedo lá do café. Pé na terra, cabeça no céu.
Amém? Você entende isso? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem, mas ele não está aqui, ele está lá. Eu sou João, eu sou Pedro, eu sou Tomé, mas ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar a fazer. Ele veio fazer para dar o exemplo, para me ensinar. Mas eu acho que eu já sei tudo, que eu já posso tudo, que eu controlo tudo, eu sou dono da minha vida. E quem somos nós? Quem somos nós aqui? Não sabemos nem se estaremos amanhã. A galera estava preocupada aqui com o quê? Não tem como você dar uma restaurada aqui, Israel, uma casa nova, um carro, um emprego, uma promoção. E ele está preocupado em ensinar as coisas do reino. Foca no reino, irmão. Posso ouvir um amém? Diga para o irmão que está atrás, diga para ele, não sei você, mas a partir de hoje eu vou focar no reino. Só os crentes, levanta a mão, deixa eu ver. Sabe por quê? Ei, escuta aqui, vou contar um negócio para você aqui, tá? Não conta para ninguém, não conta para ninguém, vou contar um negócio aqui. Quando você focar que é no reino, e o seu foco for o reino, se prepara, tá? Porque vão descobrir que você é crente. Pelo menos um aleluia eu vi ali. Porque tem gente, irmão, ele está focado em namorar, na rede social, quantos amigos ele tem no Instagram, e quantos comentários recebeu, quantas curtidas, e mais não sei o que, eu tenho que, irmão, foca no reino. Aí, sabe de uma coisa? Vão perceber uma diferença, você fala, eita, tu é crente, é? E você só fala das coisas de Deus? Se prepara, porque vão descobrir, hein? Quantos são preparados aqui? Deixa eu ver. Aleluia! Porque tem gente que, assim, no dia que você descobre que ele é crente, você fica até espantado. Na escola ninguém sabe que ela é crente. As amigas dela, fora do âmbito da igreja, nenhuma delas sabe que ela frequenta a igreja, nem posta foto. Aqui não tem, estou falando de uns lugares aí. Você olha, tem rede social que você olha e você se escandaliza. Esse dia estava eu e a pastora, aí nós passamos por uma pessoa, aí a pessoa vinha vindo, aí não viu nós, aí quando vê a gente, aí, eita, glória, aleluia, Pai do Senhor, irmã, Deus abençoe, querida. Não, porque, por exemplo, sou eu, não é o Senhor, sou eu, entendeu, não? Se você está escandalizando comigo, você tem que ver se você está escandalizando com Deus. Se a sua roupa escandaliza o seu pastor, eita, Laia, vigia na terra. Eu estou vendo, e Deus? Mais ainda. Ei, vem para mim, teu tesouro, teu bem mais precioso. Faça tudo por Ele. Faça tudo. Quantos estão entendendo isso nessa noite? A palavra não era essa. Não era. Deixa Deus falar com você. Porque se Ele é o meu tesouro, se Ele é o meu bem mais precioso, eu posso até ser João, posso ser Pedro, eu posso ser Tomé. Eu posso até passar por esses momentos que as coisas da terra me atraem mais do que as coisas do reino. Mas eu não posso me esquecer. Eu fui chamado, eu tenho um chamado. Eu fui chamado para falar das coisas do céu. Eu fui chamado para isso. Diga a Jesus, eu vou atender o meu chamado.
sabe? Tudo está ligado em duas coisas. Duas coisas, diga, ficar e permanecer. Coloca o versículo 3 para mim, por favor. Versículo 3. Esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, vai seguindo, e falando das coisas concernentes, e comendo com eles, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem ali esperando. É só ficar aqui. Sabe? Jesus, teu amor é maior. Primeiro, ele determinou. Volta o 3. Volta o 3. Porque é importante. Depois disso, padecido, vivo e incontestáveis, apareceram-lhe durante, segue, 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Primeiro ele falou do reino. Depois ele pela primeira vez, Jesus vai determinar e vai dizer assim, ó, é uma ordem. Fica aqui. Fica aqui. Eu não sei se isso arde no teu coração. Fica aqui. Só uma coisa. Fica. Não sai. Porque eu digo que eu encontrei o meu tesouro, e que é o bem mais precioso, mas qualquer coisa me tira da presença dele, qualquer coisa me faz sair. O irmão não me cumprimentou, sabe, ele não olhou para mim, ele não me abraçou, o bispo, sabe, o bispo hoje não me cumprimentou, talvez o meu dia não foi nem tão bom, talvez o teu dia não tenha sido nem tão fácil assim, mas fica, porque você não está aqui por mim, você não está aqui pelo irmão que está do teu lado, você está aqui por ele, e ele disse, fica aqui. Fica. Tudo está entre ficar e permanecer. Permanecer. Põe o versículo 4. Eu estou terminando. Fica aqui, não se ausente, permaneça. Que esse Jesus, que o amor é maior, faça você ficar aqui. Coloque a mão no teu coração. Isso, feche seus olhos. Você pode falar, é você, irmão. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, é você. Você pode falar para o Senhor que você vai ficar aqui. Não é por mim, não, é por Ele. Ele está aqui. Diga, eu vou ficar, eu vou permanecer, Senhor. Eu vou permanecer. Eu vou ficar. Eu vou ficar aqui, Deus. Se o Senhor quer que eu permaneça, eu vou permanecer. Irmãos, se você crê que o Espírito Santo está aqui, Ele está falando com homens e mulheres aqui. Essa palavra é para mim, é para você, é para nós. Diga, Jesus, se o Senhor quer que eu permaneça, esse amor que o Senhor tem por mim, eu vou permanecer, eu vou ficar. Sabe, porque eu sei que o Senhor tem uma promessa para você, eu sei que o Senhor tem uma promessa para a tua vida, e essa promessa, se você permanecer, ela vai se cumprir. Talvez as coisas, as circunstâncias, os momentos nem eram favoráveis para você permanecer e ficar, mas sabe, Deus está falando ao teu coração nessa noite, fica aqui, permanece aqui, permanece aqui, não sai daqui, não sai, fica aqui, fica aqui. Ah, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe? Eu estou pregando nessa calma, é para você entender mesmo. É o Espírito Santo falando ao teu coração, fica aqui, permanece, 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 permanece. Oh, aleluia.
Sabe, o versículo 5 diz assim, ó, segue. Porque, na verdade, João batizou, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. O Espírito Santo vem para quem decide ficar. A promessa se cumpre para quem decide ficar e permanecer. A promessa não é para quem recua, a promessa não é para quem desiste, a promessa não é para quem para, a promessa não é para quem abandona, a promessa vem para quem decide ficar e permanecer. A promessa é para aqueles que decidiram não retroceder. A promessa é para mim, é para você, meu irmão. Existe uma promessa, se eu decidir ficar e permanecer. Ele próprio disse que essa promessa vai se cumprir. O Espírito Santo, Ele está fazendo uma promessa. Ele está dizendo, não sou eu, o Espírito Santo vai vir, e Ele vai tomar conta da sua vida. Se você decidir ficar e permanecer, a sua vida será tomada de poder. E o que o Senhor quer é que você chegue nesse estágio, nesse nível, para que o Espírito Santo tome você, para que você viva isso. Talvez quantos de nós temos sentido a falta do Espírito Santo, mas sabe, lembra, desde lá, a gente não tem orado muito, a gente não tem acreditado muito. Deus tem feito tudo o que pode para me convencer e te convencer das coisas do céu, mas a minha cabeça está tão ligada aqui, são tantos problemas, bispo, tantas dificuldades, está tudo nas minhas costas, e eu já não consigo me ligar no céu. Mas sabe, Ele está aqui nessa noite gastando tempo. Ele gastou 40 com eles, se fosse mais gastaria. E Ele gasta tanto tempo quanto for necessário para convencer você de que o céu é para a tua vida. O céu é para você. Nós não estamos aqui para brincarmos de religiosos, frequentadores de uma igreja, e a minha vida nunca muda, a minha vida nunca se transforma. Esse não é mais um domingo, irmão, escute isso, deixa essa palavra arder no teu coração. Ei, o teu tesouro está aqui, Ele está aqui, o teu tesouro, Ele está aqui. Quantos creem nisso nessa noite? Deixa eu ver quem crê. Manda um beijo para Jesus, manda um beijo para Jesus. Adoro isso, porque Ele é o meu maior amor. Sabe, coloque o versículo 8 para mim, eu termino. Põe aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus quer você só para uma coisa. Olha, ter quem? Testemunha. Olha para o irmão que está do teu lado, catuca ele com o ombro e diga, pode ser? Sim ou não? Pode ser? Ele disse amém? Se não disse, catuca de novo aí. Porque só que assim, testemunha, você vai ser minha testemunha aqui dentro da igreja, beleza? Eu preciso de pessoas que queiram mudar a terra, tanto em Jerusalém, segue, como em toda, segue o versículo, Judeia, nós começamos dizendo que temos dificuldade de mudar a nossa casa, sim ou não? Pessoas que, como Pedro, e a gente gasta tempo para trazer, sim ou não? E eu estou achando que essa bola que eu estou é tudo. E aí, você está envolvido em algo tão maior, porque
o Senhor está contando com você para mudar a tua casa, a tua família, a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, o teu estado e até os confins da terra. A pergunta é: que Deus é esse que conta comigo de uma maneira tão gigantesca? Talvez eu não estou alcançando o quanto Ele é o meu bem mais precioso. Eu muitas vezes envolto nos meus nós. Aí vem Ele e diz: quero você como minha testemunha. Aqui na igreja, lá na rua, lá no teu trabalho, na escola, na faculdade. E aí, você está pregando não? É até os confins da terra, bebê. E eu estou aí anos dentro do meu mundinho, porque é minha família, porque é minha casa. O negócio é muito maior. Eu não sei se você sabia disso, mas eu quero te contar nessa noite aqui que o negócio é bem maior. Você disse que o valor é? Jesus, teu valor é? Quantos entenderam isso nessa noite aqui? Deixa eu ver. Essa palavra é para crente, não arranca muito glória, muito aleluia, viu? Mas leva nós para o céu. Relaxa. Eu gosto disso, tá? Eu estou aqui para ir para o céu com você, irmão. Essa palavra não se prega mais nas igrejas. Não, ninguém. Não vai entregar recado, revelação. Irmão, quero ir para o céu. E você? Amém? Você entende isso? Fica de pé. Então vamos louvar, Amanda. Aí, olha o que você fez. Mas antes eu quero que você coloque a mão no teu coração. Coloque o versículo 11 para mim. Tudo isso está acontecendo porque, ó, ei, a cereja do bolo, ó, o que está escrito ali? Ele vai voltar. Pé na terra, cabeça no céu. Por quê? Você está esperando quem? Ele voltar. Ele vai voltar. Quantos creem que ele vai voltar? Deixa eu ver. Irmão, ele vai voltar por causa de quem? Por causa de mim e de você. Ei, disseram, vocês aí que estão olhando para as alturas, para o céu. Esse Jesus aí, ó, Maranata. Esse aí vai voltar. Ele vem. E sabe por quê? Não tira o olho não. Porque ele vem por causa de nós. Tem muita gente que está olhando e vendo, sabe? O mundo oferece vislumbres, expectativas, talvez até coisas que prendem a tua atenção, que desviam o teu foco. Mas eles estão dizendo assim, ó, foca no céu, porque ele vai voltar. E você acha que vai demorar? Então coloque a mão no teu coração. Eu queria dar um minuto antes da gente começar o louvor, só para você falar com ele aí, irmão. É sério isso. Se você chegou até aqui, não sai igual. Por favor, não sai igual. Fale com ele. Fale com ele. Diga por que você está aqui. Eu não sei, quem é você, João? Você é Pedro? Sim. Você é Tomé? É muito difícil de acreditar. Você está tão focado nas coisas aqui da terra? Não tem problema. Ele está aqui para te ensinar. Ele está aqui para te ensinar. Você tem duas alternativas aqui hoje: achar que já sabe tudo, que é dono da tua vida e que tem um controle das suas ações e ir embora dessa maneira, ou resolver entender que o Deus que está aqui e que te ama
Ele quer te ensinar a viver algo diferente, como você nunca viveu. O Espírito Santo te encher de poder para você mudar a história das nações aí fora. É uma escolha. É só você que pode escolher. Essa escolha é sua. Então fale com Ele aí. Fale com Ele. Fale. Não vá embora assim não. Não vá.